Irmã Iraci, para começar, gostaria de ouvir da irmã qual o seu conceito sobre esposa de pastor. Ok, querido, eu gosto de pensar na esposa de pastor como aquela serva que um dia foi escolhida por Deus para ser a companheira idônea do obreiro que foi chamado para o exercício do ministério pastoral, entendendo que esta foi a percepção das esposas de pastor quando escolheu também como divisa da União de Esposas de Pastores Batistas do Brasil as palavras em Gênesis capítulo 2 e verso 18, não é? Quando Deus diz que não é bom que o homem estivesse só, mas ele faria uma companheira que ele fosse idônea. Então, eu gosto de pensar nisso, que a esposa de pastor deve ser a companheira idônea do obreiro de Deus. Para mim, é uma honra, ou foi uma honra, não é, ter sido essa companheira. Espero que eu tenha sido idônea, que meu esposo tenha sido muito feliz ao meu lado. Isso ele dizia com alegria, graças a Deus. Irmã, bem. Irmã Iraci, só vou pedir para a irmã ajustar a câmera para que a senhora possa aparecer no vídeo também, Ok, para as pessoas que assistirem no YouTube depois está me verem a vendo irmã. agora? Agora estou vendo. Ah, tá ótimo. Agora sim. É muito importante a senhora falar isso, né? Porque antes de ser esposa do pastor, ela é simplesmente esposa, né? E com as atribuições, né, que a palavra de Deus ensina, né? E que espera que uma esposa seja, né? Bom, querido, como serva do Senhor que nós somos, a esposa de pastor foi agraciada por Deus, recebendo dons que lhe permitem realizar a obra do Senhor com certa habilidade. E, sobretudo, entendendo que deve ser fiel a Deus, não deixando de realizar a obra do Senhor dentro de suas possibilidades, buscando sempre entender qual a vontade de Deus dentro da perspectiva divina para a sua vida. É verdade que, às vezes, uma ou outra igreja possui um conceito um tanto diferente da esposa do pastor, esperando que ela atenda alguns requisitos que não fazem parte de sua personalidade. Mas, como qualquer ser humano, não é possível realizar tudo o que é sonhado a nosso respeito. Importa que sejamos fiéis no mandato de Deus para as nossas vidas. Esse é o conceito que eu tenho de esposa de pastor. Sejamos fiéis à vocação de Deus para a vida de cada uma de nós, como servas do nosso Senhor e Mestre. Muito bom, muito bom. E já trazendo para o contexto da igreja local, porque muitas vezes a igreja exige demais, né, da esposa do pastor, até do filho de pastor, que inclusive hoje no nosso calendário é o dia de oração pelos filhos de pastores. A gente vai ter um programa aqui sobre isso também. Mas eu gostaria de perguntar à irmã e gostaria que a irmã compartilhasse com quem está nos ouvindo. Irmã, se a senhora puder também afastar um pouquinho a câmera, não está aparecendo muito o seu rosto. Isso, agora sim. O que nós, como igreja, devemos esperar da esposa de pastor e o que é que a gente não deve esperar da esposa de pastor, porque às vezes nós idealizamos muito a figura da esposa do pastor, né? Então pergunto, o que devemos esperar dela e o que não devemos esperar da esposa do pastor? Como serva de Deus, eu quero reforçar que a esposa do pastor é convocada para ser companheira idônea, isto é, ser sábia, que realize com responsabilidade, competência a missão que lhe foi confiada.
Ele, assim como todo servo do Senhor, ela, como todo servo do Senhor, possui talentos que devem ser colocados a serviço de Deus. Logo, não se pode esperar que a esposa do pastor realize algo para o qual não tem habilidade, não recebeu de Deus o dom para aquele ministério. Espera-se, sim, que a esposa do pastor seja fiel àquilo que Deus colocou em suas mãos para fazer. Com relação à igreja, a igreja deve entender que a esposa do pastor recebeu de Deus um ministério especial, talentos, habilidades, e o que deve se esperado da esposa de pastor é que ela seja fiel ao cumprimento da responsabilidade que Deus colocou nas suas mãos. Não importa que alguém sonhe outras coisas, mas ela tem responsabilidade pessoal diante de Deus para ser fiel à proposta divina para a sua vida. Muito bom, né? Mais do que atender as expectativas dos outros, né? Claro que é bom, né? A esposa de pastor ajudar em várias frentes, né? Nós vemos a esposa de pastores aí como ministras de música, na área de ensino da igreja, missões, enfim. Mas, além disso, né, o mais importante, com certeza, é primeiro atender, né, o chamado de Deus e servir, né, onde Deus, né, vocacionou, né, essa pessoa, a esposa de pastor, para determinada obra, né, irmã Araci? Perfeitamente. Muito bom. É, algo que, infelizmente, às vezes passa despercebido é a questão do cuidado, né? A gente falou dessa questão de uma figura idealizada, uma pressão excessiva na figura da esposa do pastor, né? Agora a gente vai vir para o lado, é, algumas recomendações, digamos assim, né? Então eu pergunto para a senhora, o que que a igreja precisa fazer, né, no cuidado da esposa do pastor? Como que a igreja pode cuidar, né, da esposa do pastor e, consequentemente, também a gente inclui nisso aí a família pastoral, né? Porque se a esposa é bem cuidada, a família pastoral também é cuidada. Estevão Júlio, nós sabemos que cada igreja é livre para relacionar-se com a esposa do pastor, não é verdade? É Eu verdade. tive o privilégio de ser muito bem recebida por minha igreja, onde trabalhamos juntos durante 30 anos. Eu creio que a igreja deve apoiar, quanto possível, a esposa de pastor como aquela mulher, a ajudadora do ministério pastoral. Tenho uma gratidão profunda a uma serva de Deus da minha igreja, que no início do nosso ministério sempre recebia o pastor e a esposa com um sorriso. Ela não dizia nada, nenhuma palavra, mas assim que nós adentrávamos ao templo, ela sorria para nós. Aquele sorriso era um apoio para o nosso ministério. Às vezes, algo tão simples, não é? Produz um efeito grandioso em nossa vida. E uma igreja, basta um sorriso, um abraço, um aperto de mão, uma palavra, estou com você, estou orando pelo seu ministério. Não precisa de muita coisa. Pouca coisa faz um efeito muito grande. O que não se deve fazer? Bom, eu acredito que tudo aquilo que não traz benefício à vida do outro não deve ser feito também para a esposa do pastor.
mas nós precisamos ser sábios, fiéis, amorosos, porque esse é o caminho que nos conduz aos bons resultados, a um trabalho maravilhoso no reino de Deus. Se esposa de pastor e igreja estiverem unidas, certamente juntos nós somos mais fortalecidos. A CBB, este ano, está trabalhando um tema maravilhoso, não é? Que o mundo conhecerá que somos seus discípulos se nós nos amarmos uns aos outros. Então, onde existe amor, existe compreensão, existe união entre igreja e esposa de pastor. Não estou me referindo ao pastor, que deve ser natural. Estou me referindo hoje à esposa do pastor, aquela que acompanha o ministério pastoral. Essa união, esse entendimento que deve haver entre a igreja e a esposa do pastor, só trará benefícios para a glória de Deus e para o crescimento do seu reino. Assim entendo. Perfeito. Eu ouvi uma palavra hoje de um missionário de missões mundiais, que é ucraniano, inclusive, e ele falou algo que vai ao encontro do que a irmã falou. Ele disse o seguinte: às vezes nós achamos que precisamos fazer coisas extraordinárias, né, para dizer que nós estamos trabalhando para o reino de Deus, né? E nem sempre é assim, como a senhora falou, um simples sorriso, uma frase de apoio ou um abraço, né, faz toda a diferença ali para a esposa do pastor, né, que tem tantas questões, né, que além de esposa de pastor, muitas vezes é mãe, tem sua profissão também, precisa cuidar da sua casa. Então, essa palavra, né, esse apoio da igreja, esse carinho, esse amor, realmente, essa construção desse carinho, né, que vai sendo construído ao longo do tempo, é muito importante, né, irmã Iraci? Exatamente. Estevão, eu gostaria de lembrar que, às vezes, nós somos surpreendidas com alguém que chega perto de nós e diz: irmã, aquela sua palavra naquele dia me fez muito bem. A gente, às Muito bom. vezes, nem se lembra qual foi a palavra. E a gente pergunta: qual palavra? Aquela expressão de amor que a irmã expressou para nós, não é? Aquela expressão me fez muito bem. Então, são filigranas, não é? Do relacionamento amoroso do servo do Senhor, uns para com os outros, que nós devemos lutar para conquistar. Eu creio que assim vale a pena. Perfeito. E nós já estamos recebendo aqui mensagens de esposas de pastores batistas pelo Brasil que com certeza a senhora, a irmã Araci, conhece. A primeira delas é a irmã Núbia Rezende, ela que é a atual presidente das esposas de pastores batistas de Minas Gerais e é membro da Igreja Batista Central em Timóteo. E ela diz Sim, assim para a senhora, a senhora perfeito. conhece, né? Sim, um grande Ela, abraço para ela, um grupo maravilhoso. Essas mineiras são bênçãos. Ela diz o Maravilhoso. seguinte aqui para a senhora, ó, as esposas de pastores batistas de Minas Gerais desejam-lhe, como também a todas da nossa nação, renovação de forças e incontáveis bênçãos neste tempo em que celebra-se o nosso Amém. dia e sempre. Aí é a mensagem da irmã Núbia para a senhora, irmã Iraci. Amém. Glória a Deus por isso. Deus as abençoe. Um grande abraço para as esposas mineiras. Amém. Eu quero agradecer também aqui a irmã Núbia pela participação no Batistas em Pauta. Você que está ouvindo a gente, você que é esposa de pastor, você que é pastor e quer mandar uma mensagem para sua esposa também, você que é membro de igreja e quer deixar uma mensagem ou uma pergunta aqui sobre essa data tão importante, sobre esse ministério tão importante, nosso WhatsApp é o código 11 9 3003 0316, código 11 9 3003 0316. E se você estiver ouvindo pelo aplicativo no celular, tem um ícone de WhatsApp aí que você pode clicar
E tem uma novidade, no site da Rede 316 já tem um ícone que vai te direcionar para o nosso WhatsApp, a gente vai receber sua mensagem com o maior carinho, vai ler ou vai ouvir também, porque você pode mandar a sua mensagem em formato de áudio também. Nós, por enquanto, é isso, né? Então, quando tiver mais mensagens aqui, eu vou ler. E, Maraci, a senhora, como presidente, da União de Esposa de Pastores Batistas do Brasil, com certeza houve muitas experiências, né? Tanto ali dos pares, né, da diretoria, como experiências desse Brasil Batista, dessas esposas de pastores no Brasil Batista. Então, de maneira resumida, o que a senhora tem ouvido? Quais são as alegrias que as esposas de pastores têm compartilhado? Quais são os desafios também? Que nós sabemos que o ministério é essa linha tênue, né? Ao mesmo tempo que tem um momento feliz, tem um momento não tão bom assim, né? Então, o que a senhora tem ouvido aí esses anos de ministério e agora também como presidente? Desde o seu início, quando a União de Esposa de Pastor foi fundada, então os objetivos são muito interessantes, entre eles o compartilhar. Eu me lembro que quando recém-casada, como esposa de pastor, não havia essa possibilidade de nós compartilharmos umas com as outras. E como eu desejava isso. Hoje eu tenho a alegria, não é? Já há algum tempo, há mais de 40 anos, vamos dizer, há 42 anos, que a União de Esposa de Pastor existe. Então, este compartilhar foi criado, renovado e é abençoador. Como é bom, meus queridos irmãos, ouvintes e minhas queridas esposas de pastor, ter a oportunidade de participar dos acampamentos de vocês. E quando a gente não pode, envia mensagem. E quando a gente não pode, faz sala de oração. Então, nós temos muitas formas de nos unirmos. Nós temos os nossos encontros, não é, anuais, e nesses encontros anuais a gente procura abordar temas desafiadores e que venham abençoar a vida das nossas companheiras, mas também nós temos durante o ano as salas de oração e temos os acampamentos das nossas associações, não é? Então, as nossas associações estão se reunindo. E foi uma coisa muito linda que em 2022, quando nós começamos, porque eu já tinha sido presidente da União de Esposa de Pastor há algum tempo atrás, e retornei em 2022, e naquele ano nós procuramos saber quantas associações havia no Brasil, e que coisa linda, muitas associações começaram a se organizar, e eu me lembro que em Recife, né, nós tivemos o privilégio de ter a Associação do Acre, fundada naquele tempo. Que Então, legal. tudo isso contribui para que a gente estabeleça laços de amizade, laços de compartilhar umas com as outras as nossas alegrias e as tristezas também. A palavra de Deus diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Nós passamos por dificuldades, mas o compartilhar uma com a outra, através das associações, através dos encontros anuais, e também do compartilhar, que é outra forma de nós nos encontrarmos, dirigido pela irmã Lúcia Cerqueira, que tem sido também uma bênção para as esposas de pastor. Isso é muito gostoso. E nós hoje trabalhamos juntas, uma trazendo para a outra as suas necessidades e orando juntas. Muito bom, é importante esse contato, né? Porque às vezes a pessoa está passando por uma situação e acha que só ela está passando por aquela situação. E quando tem esses encontros, né? Seja nas assembleias da CBB, sejam esses encontros virtuais, que hoje nós temos essa possibilidade, né? Por exemplo, a senhora está aí no Recife,
E eu estou aqui no Rio de Janeiro, a gente está podendo conversar e trazer esse assunto à tona. E vocês fazem isso, essa sala de oração, né? Todo mundo online, e os acampamentos, retiros, congressos, enfim. Isso é muito importante, né? Para fortalecer, né? Esse compartilhar, como é esse, o nome que vocês dão ao evento, ajuda, né? Traz um acalento, né? Às vezes a pessoa está com o coração aflito e esse compartilhar, né, do que ela vive, suas experiências, suas dores, suas alegrias também, traz um novo ânimo, né? Exatamente. É uma bênção isso. Muito bom. Estamos aqui, Batistas em Pauta, programa da CBB na Rede 316. Estou tendo a honra aqui de receber nossa querida irmã Iraci Leite, presidente da UEPBB, União das Esposas de Pastores Batistas do Brasil, né? E além dela, tem outras esposas de pastores aqui mandando mensagem para a gente, como, por exemplo, essa irmã Iraci conhece também, eu conheço, nossa querida irmã Marisa Vieira, faz parte da Ah, diretoria das Esposas de Pastores, né? Foi eleita recentemente aí, líder nacional de MCM, Mulher Cristã em Missão, é apresentadora aqui na Rede 316, no Mulher Cristã hoje, inclusive vai ser uma das minhas convidadas aqui no Batistas em Pauta durante esse mês também, que nós comemoramos o mês da mulher, né? E ela mandou a seguinte mensagem, irmã Iraci: Irmã Iraci é inspiração para a minha vida, com sua ai, simplicidade, sabedoria e disposição, sempre pronta a fazer o melhor para o Senhor, com um sorriso no rosto. Que Deus te abençoe, minha querida presidente. Um grande abraço. Está aí a mensagem da irmã Iraci, da irmã Marisa para a senhora, irmã Iraci. ai, que coisa linda. Muito obrigada, minha querida. Deus me ajude. Eu quero ser esta mulher que você está pensando que eu sou. Muito obrigada, querida. Muito obrigada. Deus nos abençoe. Vocês todas são uma inspiração para mim. Ninguém faz o trabalho do mestre sozinho. É a equipe maravilhosa de esposa de pastor do Brasil que consegue realizar a obra que nós estamos realizando. Tudo para louvor e glória do nome de Deus. Muito obrigada, minha querida. Eu te amo. Amém. Outra mensagem que nós recebemos aqui é da irmã Sulamita Máximo. Ela que é da PIB de Nazaré da Mata, em Pernambuco. Está aí pertinho da senhora, né? Pernambuco! Ela diz o seguinte: Olá, boa tarde. Louvamos a Deus pela vida da irmã Iraci Leite. É um grande exemplo de mulher cristã. Parabéns pelo seu dia e que Deus abençoe cada esposa de pastor Batista, suas famílias e ministérios. Irmã Sulamita, obrigado pela sua mensagem e sua participação aqui no Batistas em Pauta. Irmã Iraci, fica à vontade também, caso queira deixar um recado também para a irmã Sulamita. Oh, muito obrigada. Eu a chamo de Sula. Obrigada, querida. Você também é um exemplo, uma bênção aqui em Pernambuco, uma mulher de Deus, que não importa a situação, a doença, o que for, você está pronta para servir. Você é uma bênção, Sula. Deus continue abençoando você cada dia, dando-lhe força para prosseguir. É a minha oração. Muito obrigada. Amém. Nós temos mais uma mensagem aqui da irmã Jaila Cris. Ela quer manda um abraço para Ana Paula, que é a esposa do pastor Carlos Alberto, na cidade de Alto do Rodrigues, no Vale do Açu, Rio Grande do Norte. Um abraço também para Antônia, esposa do missionário Valdemir, em Carnaúbas, Rio Grande do Norte. Eu sou Jaila, esposa do missionário Francisco de Assis, de Macau, Rio Grande do Norte. Então tá aí, Jaila, obrigado pela sua participação e um abraço para todas as esposas de pastores que você citou. Obrigado também, irmã Marisa Vieira e Sulamita também pela participação aqui no Batistas em Pauta. Vamos continuar aí porque temos muito o que aprender com a nossa irmã Iraci. Irmã Iraci, uma pergunta direta aí, e a senhora me falou que tem algo bem legal para compartilhar com a gente. Esposa de pastor é pastora? A gente sabe que existe essa confusão por aí, né? Então gostaria que a senhora respondesse para a gente aí da maneira que só a senhora sabe responder. Meu querido, ser pastor é ser pastor.
Existe um ministério pastoral selecionado por Deus, orientado por Deus, conforme os ensinos da palavra de Deus. A esposa de pastor não é pastora. Às vezes, por questão amorosa, alguém diz aqui, minha pastora. Eu mesma digo, a esposa do meu pastor, minha pastora, mas por uma questão amorosa. Mas, de fato, o pastor é o pastor, é o obreiro de Deus, escolhido por Deus para dirigir a igreja de Deus. E a esposa do pastor é a companheira idônea que está ao lado dele para ajudá-lo na obra do Senhor. Esta semana de comemorações, o pastor Gilton Moraes fez uma poesia muito linda, Estevão, e eu vou pedir permissão a você para declamar esta poesia tão interessante que Com ele fala certeza. sobre a esposa do pastor. E o tema da poesia é Mais que pastora. Mais que pastora, do pastor Gilton Moraes, membro hoje da Igreja Batista da Capunga. E ele diz o seguinte: ela nunca aspirou ao ministério, jamais pretendeu dirigir igreja e pouco estudou teologia, jamais foi examinada por concílio, nunca recebeu imposição de mãos, nem pretende ter o status de pastora, mas exerce o santo ministério, não dirige a igreja, mas orienta seu dirigente. Não sendo teóloga, pratica teologia e com sabedoria. Sua aprovação vai além dos concílios, vive o ministério sem a formal consagração e, mesmo não sendo pastora, exerce o ministério de cristão. Ninguém mais que ela participa. É a ovelha que mais conhece o pastor. É o único ombro onde ele pode chorar, o único ouvido pronto aos seus lamentos escutar. Geralmente é quem mais dá e menos recebe, quem tudo suporta e nunca pode ser rebelde. Ela é a primeira, única e última ovelha do pastor, e o trabalho que faz ninguém mais pode fazer. Precisa ser sábia para falar quando todos calariam, e ter a bravura do calar quando muitos falariam. O indispensável trabalho dela quase nunca aparece, mas completa a vida do pastor e a Cristo engrandece. Nenhuma outra ovelha tem a honra de cuidar dos filhos do pastor. Nenhuma outra ovelha é responsável em do próprio pastor cuidar. O trabalho que faz é tão modesto que até seu nome desaparece. Tudo o que ela quer, porém, é servir. Se junto com o marido a Cristo engrandecer, ela se realiza sem ter cumprido o seu dever. Aliás, ela se realiza em ter cumprido o dever. E diante do fato de não ter mais um nome, essa gigante, porém, anônima servidora, chamada simplesmente esposa de pastor, é mais, muito mais, do que simples pastora. Grande Muito bom, muito mensagem bom. do nosso querido pastor Gilton. Esta semana eu publiquei esse poema para várias pessoas e recebi algumas palavras assim de gratidão a Deus, ao pastor Gilton,
por essa visão que ele tem da esposa de pastor. Nós somos a mulher que Deus escolheu para acompanhar e abençoar o ministério pastoral. Muito bom, muito bom, muito bom mesmo. Glória a Deus aí pela vida do pastor Gilton Moraes, grande líder aí da nossa denominação. Inclusive, a irmã Jaila está pedindo aqui para mandar esse poema para ela. Então, depois, irmã Iraci, a senhora Ah, compartilha sim, comigo, que a gente eu manda aqui posso para... colocar, eu vou colocar o poema no grupo das presidentes. Então, todas terão acesso ao poema, certo? Vou colocar no Perfeito, grupo das presidentes, por escrito, e vai tá ser ótimo. bênção para muita gente. A irmã Núbia, aqui lá de Minas Gerais, ela faz dois pedidos para a senhora. O primeiro é que a senhora fale um pouco do livro que a senhora lançou recentemente, e ela pede também que a senhora compartilhe alguma situação desafiadora que envolveu sua trajetória enquanto esposa de pastor. Qual foi o primeiro? O primeiro é para a senhora falar sobre o livro que a senhora lançou recentemente. Ah, ok, querida. Eu publiquei recentemente um livro, Minha Vida, Meus Versos. É uma forma de agradecer. Nós não temos palavras para agradecer as bênçãos de Deus em nossas vidas. E eu gosto muito quando a palavra de Deus diz o seguinte: escreve num livro. Eu gosto muito daquela passagem dos filhos de Israel atravessando o Jordão, e o Senhor mandou colocar 12 pedras e perguntaram por quê. Cada pedra representava uma tribo. E a palavra de Deus diz: para quando perguntarem o que significa estas 12 pedras, então vocês vão dizer que os filhos de Israel passaram a pé enxuto, atravessar o Jordão. Então, como Deus ama a história e como Deus quer que a gente passe para as novas gerações o que ele tem feito, as bênçãos dele nas nossas vidas. Isso me emociona e me compromete a ser a pessoa que também passe adiante as bênçãos de Deus na nossa vida. Eu, como evangélica, estudei em colégio de freira e tenho muito a contar do que eu passei ali durante 10 anos. Entrei para aprender alfabetização, saí professora. Então, eu tenho alguma coisa para contar. Fora disso, a minha vida, as minhas atividades no SEC, por 19 anos, o grande desafio, tudo isso está contado no meu livro. E os meus poemas nasceram do coração. Deus dita e eu escrevo. Eu ouço de Deus a mensagem e eu escrevo. Então, para mim, é um grande prazer. Os grandes desafios do meu ministério ao lado do meu esposo, eu casei jovem, com 22 anos, e tudo mudou na minha vida. Morava numa cidade do interior, passei a morar numa cidade na capital, trabalhava na minha igreja, passei a trabalhar noutra igreja agora, numa posição diferente, como esposa de pastor. Mudei meu trabalho, dava aula em Goiânia, na minha cidade natal, e agora eu estava em Recife, trabalhando com os recifenses. Muitas danças ocorreram ao mesmo tempo. E o maior anseio que eu tinha na minha vida era compartilhar com outras esposas de pastor algumas dificuldades que eu enfrentava na minha igreja. Cheguei numa igreja pequena, de uma divisão, cujo pastor havia falecido num acidente, a igreja traumatizada. Não foi fácil. Mas Deus é poderoso.
e nos deu a vitória por 30 anos. A Glória a Deus. igreja era muito, o templo caindo, e deixamos um lindo templo para louvor e glória. Então, gente, desafios, mas a presença do Senhor é constante. Outros desafios, não, eu prefiro ficar quieta. São muitos, queridas, são muitos, muitos, mas é isso aí. Vamos em frente. Onde Deus era essa está igreja? conosco. Onde era essa igreja, irmã Araci, que vocês ficaram por mais de 30 anos? O que, Qual era a igreja, Estevão? qual era a igreja que vocês ficaram nesses 30 anos? Qual? Qual era a igreja que vocês ficaram nesses 30 anos? Ah, sim, Segunda Igreja Batista de Areias, em Recife. É Ah, legal. linda, você precisa conhecer. Ah, um dia, com certeza, quero conhecer o Recife e Você todas vem as. a Recife para conhecer a minha ex-igreja. Com Talvez o certeza. pastor esteja assistindo essa, essa conversa nossa aqui. Opa, se tiver aqui é muito bem-vindo e obrigado aí pela audiência, né? Falando em audiência, nós temos pessoas aqui que, além do Brasil, temos gente ouvindo o Batistas em Pauta no Canadá, na Finlândia, na Alemanha, nos Estados Unidos e na Bélgica. Eu fico sempre Glória lisonjeado, a Deus. eu fico sempre lisonjeado, né, de tantas pessoas, de tantos lugares ouvindo a gente. Esses dias eu ouvi aqui de uma colaboradora nossa aqui da CBB que estava em Portugal, que tem um pastor, né, que é português e que não perde um Batistas em Pauta, fala que gosta muito do programa, né? Então, glória a Deus por isso, né? Sinal de que a missão tem sido realizada. E gente de muitas cidades, como Feira de Santana, na Bahia, Joinville, Santa Catarina, Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo, Rio Bonito, aqui no estado do Rio de Janeiro, Ceará Mirim, São Luís do Maranhão, entre outras cidades, Rio Verde, Goiás, por exemplo. Então, muito obrigado a você que está acompanhando aqui o Batistas em Pauta e aprendendo, né, com a nossa irmã Iraci Leite sobre essa nobre missão que é ser esposa de pastor. O irmão Avelino mandou uma mensagem para a gente dizendo o seguinte: os bons servos buscam servir e não títulos. Tem muita gente hoje querendo e brigando por títulos e esquecendo de servir, ou seja, não aprenderam nada com o mestre dos mestres. Tem muito a ver com o poema que a senhora leu, né, irmã Iraci? Da esposa do Perfeito, pastor não buscar esse perfeito, título, né? Não buscar, talvez, aí é, o protagonismo, né? perfeito, perfeito. Eu É, nós, entendo que tudo que nós buscarmos de preparo, de aprendizagem, tudo deve ser para o bem do reino de Deus. Perfeito. Não é Eu verdade? gostaria. É verdade, com certeza. E pensando aí na UEPBB, eu gostaria que a senhora compartilhasse o que a organização está preparando para esse ano de 2024, né? Vocês tiveram uma Ah, assembleia lá em sim. Foz do Iguaçu, a diretoria foi reeleita, teve uma série de palestras também, que foi bem legal, né? Mas o que tem pela frente aí até dezembro, ou já pensando aí para a próxima assembleia também, né? Talvez esteja muito cedo, mas o planejamento a gente sabe que começa bem antes, né? É verdade, é verdade. De fato, nós estamos, sempre nós fazemos o seguinte: no nosso encontro, a gente busca trabalhar o tema do ano. Como foi este ano, né? O tema da CBB é sobre o amor. Então, trabalhamos sobre o amor no período da manhã. E no segundo período, eu eu desafiei a nossa oradora para trabalhar um outro tema sobre a esposa de pastor, como uma mulher de visão, uma mulher visionária. E o tema foi trabalhado muito bem. Agora, para o próximo ano, nós teremos o mesmo esquema. Nós vamos trabalhar no primeiro horário o tema da CBB para 2025 e à tarde nós teremos um tema especial que está sendo ainda trabalhado. Agora, durante este ano, nós vamos prosseguir
com as nossas salas de oração. Como eu disse já anteriormente, muitas associações foram organizadas e nós estamos preparando as salas de oração quando uma associação por mês poderá assumir esse trabalho e nós estaremos juntos com a diretoria, orando por aquela associação. Esse é o nosso projeto. Nós vamos ter a primeira reunião com a diretoria para fechar o projeto e cada mês uma associação do Brasil de esposa de pastor estará dirigindo a sala de oração, colocando seus desafios, orando juntas, e nós vamos ter um trabalho maravilhoso de mais aproximação e de mais comunhão. Também estamos pensando em algo assim, algum estudo sobre o exercício da liderança da esposa de pastor. Estamos trabalhando isso aí com uma pessoa de fora, do exterior, e ainda não fechou, estamos a caminho, estamos planejando e em breve nós estaremos publicando isso. Então, aguardem esse momento. Também quero acrescentar que é um prazer muito grande nós trabalharmos com as associações. O ano passado, nós tivemos o privilégio de estar presente através de vídeo no Pará, no Maranhão, em São Paulo, em Sergipe, e estarmos presentes fisicamente na Paraíba e no estado de Pernambuco. Então, são momentos tão preciosos. Quando eu não posso ir lá, eu mando uma mensagem. E, para mim, é uma alegria compartilhar. E, graças a Deus, temos recebido o retorno disso, a alegria de estarmos juntas. Então, um trabalho que não é tão fácil. Como nós sabemos, a esposa de pastor não tem manual. É verdade. Não é verdade? Não tem um manual que especifique isso ou aquilo. Mas a esposa de pastor tem a orientação divina para realizar o seu ministério. Então, para 2024, estamos muito felizes em trabalhar para a glória de Deus. Eu estava preparada para encerrar, levei até o presente para a nova diretoria, mas aprove a Deus que toda a diretoria tenha sido reeleita e aqui estamos nas mãos do Senhor. Sinal de que o trabalho tem sido bem feito, né? Glória a Deus por isso, né? E tem muito trabalho ainda para ser feito aí durante esse ano, né? Que seja É verdade, a é verdade, consolidação, né, dessas é verdade, associações, dessas atividades. Realmente é é muito verdade. importante quando não só o trabalho a nível nacional está forte, né? Mas o trabalho nas convenções estaduais, nas associações, né? Que todo esse grupo, né, todo esteja trabalhando muito bem, porque a organização também fica mais forte, né? E Mairaci, agora a gente já está chegando no final dessa edição do Batistas em Pauta. Eu gostaria que a irmã compartilhasse sugestões, né, para as igrejas, né, e para as esposas de pastores também, né, nessa relação de esposa do pastor e igreja, né, como é que deve ser. Então, a senhora já tem muita experiência, né, nessa nobre missão. Gostaria que a senhora compartilhasse aí essas sugestões para quem está ouvindo a gente. Eu gostaria apenas de dizer uma palavra que me abençoa muito para as minhas companheiras de trabalho, minhas amigas de ministério. Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Não é uma tarefa fácil. Não importa em que situação estejamos, o Deus que nos convocou, ele deixou uma promessa infalível: estarei convosco todos os dias
até a consumação dos séculos. Isso independe da situação em que nos encontremos, seja fácil ou difícil. Deus estará conosco, ou está conosco, melhor dizendo, até a consumação dos séculos. Para as nossas igrejas, eu diria que juntos somos mais fortes. Se estivermos colaborando uns com os outros, entendendo que o objetivo maior é o crescimento do reino de Deus, certamente estaremos contribuindo para a glorificação do nome do nosso Senhor e Mestre. Nada fazemos para nós mesmos. Tudo fazemos para Deus. E é uma alegria no nosso coração trabalhar para o Senhor. Ele nos convocou para isto. Estamos felizes, porque estamos nas fileiras do reino do nosso Mestre. Que Deus nos abençoe. Você sabia que é possível ouvir a Rede 316 no seu smartphone ou tablet? Isto mesmo, basta instalar o aplicativo da Rede 316 e ouvir em sua casa, trabalho, na rua, no seu carro, em qualquer cidade, estado ou país. O aplicativo da Rede 316 é gratuito e está disponível para Android e iOS em nosso site rede316.com.br.